Esse tema aqui já passei para vocês, que é vamos dizer assim, uma complementação. Estou fazendo aqui de uma forma diferenciada para ver se auxilia vocês, e espero que vocês deem um feedback, né, em outras palavras, que vocês deem a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, se vocês preferem da forma que eu acabo fazendo com vocês. Como sempre, eu acabo sempre fazendo resumo de todos esses temas aqui para vocês, apesar que esse tema está bem tranquilo aqui na apostila, que é a apostila 2, volume 3. Então vamos lá, situação de aprendizagem 1. Do período mercantilista ao mundo globalizado, transformações no tempo e espaço. Aí atividade 1. Vamos dialogar. Você já parou para pensar na quantidade de produtos industrializados que você utiliza no seu dia a dia? No dia a dia? Observe ao seu redor, nos materiais sobre as mesas dos colegas, e anote no caderno os produtos mais comuns que você observou. Agora imagine se não existissem indústrias. Como seria a sua vida? Quais os produtos que você observou não existiriam mais? Quais produtos você ainda utilizaria? Para enriquecer o diálogo, assista, se possível, ao vídeo Como é feito a caneta esferográfica, que é esse vídeo aqui que eu já assisti, né? É interessante o tipo de produção, né? Eu tenho sempre a vontade de estar levando vocês na indústria para vocês verem como é produzido um veículo, um caminhão, produto alimentício, né? Mas infelizmente agora com essa questão da pandemia, hoje isso nesse momento é impossível. Bom, vamos estar retomando lá, dando continuidade aqui. Aí vai ter esse texto, aí tá lá: o ser humano habita dois mundos. Um é o mundo natural das plantas e animais, dos solos, do ar e das águas, que o precedeu por bilhões de anos e do qual ele é uma parte. O outro é o mundo das instituições sociais e dos artefatos que constrói para si mesmo, usando suas ferramentas e engenhos, sua ciência e seus sonhos para deixar um ambiente obediente aos seus objetivos. O ser humano pode modificar mais drasticamente do que qualquer pássaro ou castor as condições que julgue inadequadas. E, se sua primeira experiência é mal sucedida, dispõe de muito mais liberdade imediata para procurar e tentar algo novo. Volta aqui, ó. Primeiro, considerando o texto acima, analise as diferentes invenções listadas abaixo. Pergunte sobre elas para seus familiares e pesquise mais informações em livros, revistas, sites, seguindo as indicações do professor. Compartilhe o que descobriu com a turma. Só que assim, pessoal, aqui não tem como a gente estar compartilhando, né? A não ser que você faça um vídeo, se tiver interesse em fazer um vídeo e quiser colocar no seu canal no YouTube, ele é bem-vindo, tá? Mas tem outras formas aí que não precisa ser em grupo, a gente poder, para que vocês possam estar demonstrando essa atividade para mim. Vamos lá. Igual tá aqui, ó. Vamos dar continuidade aqui, conversa com seus colegas sobre como essas invenções facilitaram a vida das pessoas e identifique quais delas foram pensadas antes e depois da criação da indústria. Então, o que veio antes da indústria? A máquina de escrever? A carroça? A agricultura? A bússola? O satélite? Então, aqui vocês vão ter que fazer essas distinções, né? Igual aqui no caso, né, a máquina de escrever, logicamente que ela surgiu no período industrial. A carroça já é algo bem antigo, né? Isso fica claro, que vocês acabem verificando os outros. Eu tenho até um vídeo também falando de um moinho lá na cidade de Holambra, interior de São Paulo, que é uma réplica do moinho de moer trigo lá da Holanda, dos Países Baixos. Aí tá aqui, ó. Agora presta atenção na questão da atividade. Elabore um desenho ilustrando como a vida era antes e depois de algumas invenções. Então você vai ter que fazer no desenho como é que era antes e como é que é o depois, que é o hoje que vocês conhecem. Escolha um tema para explorar, como meios de comunicação, transporte, entretenimento, conservação de alimentos, etc. Aí terceiro, no período da expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI, ocorreram as grandes navegações, nós já discutimos sobre isso, né? A bússola e a caravela, entre outras invenções e técnicas, contribuíram para o desenvolvimento da navegação,
oceânica e do comércio a longa distância. Então era assim, galera, o que acontecia antes? O comerciante ele só atingia aquela pessoa da sua rua, do seu bairro. O comerciante ele foi expandindo. O que é essa expansão? Ele foi crescendo. Ele saiu do seu bairro, ele foi para outras cidades, de outras cidades eles foram para outros estados, de outros estados para outros países. É nesse aspecto, tá? Deixa eu só dar uma continuada aqui. A bússola e a caravela, entre outras invenções e técnicas, contribuíram para o desenvolvimento da navegação oceânica e do comércio a longa distância. Para aprofundar seus estudos sobre o tema, realize os seguintes passos. Então, nós vamos ter esses passo a passo aqui, que são, vamos lá, o primeiro, faça um levantamento sobre produtos e mercadorias comercializados pelos navegadores europeus naquela época. Então, o que eles faziam naquela época? Igual no caso do Brasil, né? Teve a exploração do pau-brasil, teve a produção e exportação de açúcar e de tantos outros produtos no caso do Brasil, mas os outros países também faziam algo semelhante com tipos dos seus produtos, tá? Da época, sempre lembrando da época. Pesquisa em livros didáticos e outros recursos disponíveis sobre a origem dessas mercadorias, de onde elas vinham, como elas eram obtidas. Então, novamente, só dando um exemplo, no caso, vamos pegar o caso do açúcar, né? O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar do mundo ainda, mas no seu início, o açúcar ele era um produto só da elite, dos ricos, né? As pessoas que eram carentes ou pobres, né, não tinham acesso ao açúcar, né? Então, onde que ele era produzido? Ele era produzido na região do Nordeste do Brasil. Ele era, quer dizer, foi feita a plantação, várias plantações naquela região da cana-de-açúcar, que é conhecido como plantation. Eles plantavam essa planta, né, cultivavam a monocultura, depois eles faziam a colheita, acabavam fazendo a moagem ou moendo, né, a cana, produzindo o suco e depois fazendo alguns procedimentos para poder criar o açúcar, aqueles cristais de açúcar que chega à sua residência ainda hoje, que qualquer pessoa pode ter acesso ao açúcar, que antes naquela época não era. Então essa produção que era feita aqui no Brasil, ela era vendida para os países europeus, porque o açúcar significava nobreza, riqueza, né, e era para poucos esse sabor. Lembre-se que a palavra sabor vem de sabedoria. Façam um teste um dia que vocês provarem alguma coisa que vocês gostam muito, fechem os olhos e comecem a sentir esse gosto. Vocês vão ver que o paladar vai ter uma conexão diretamente com o nosso cérebro, vai começar a dar aquele prazer de estar comendo aquele alimento, né? Bom, dando continuidade, pesquisa em livros didáticos e outros recursos disponíveis sobre a origem dessas mercadorias, foi o que eu acabei de falar, como elas eram obtidas, consultando seus instrumentos náuticos, mapas. E pessoal, isso aqui eu vou pedir para vocês fazerem, tudo bem? Então só fazer esse primeiro e o segundo aqui. E aí tem essa situação que está aqui para poder estar terminando a aprendizagem, que é a questão de relatos aí, né? Ó. Então nós temos aqui, ó, nau portuguesa descobre nova rota e chega na Índia. Aí é uma questão que se tem, pessoal, que Portugal estava procurando uma nova rota para poder estar chegando às Índias, aí se tem aquela argumentação que foi descoberto o Brasil. Isso é uma outra situação que a gente poder estar vendo em outro momento. Aí aqui outro relato aqui, ó, navegantes encontraram estranhos animais marinhos bípedes na América, que é no caso os pinguins. A nau espanhola naufraga nas águas do Oceano Atlântico. Lembre-se que a notícia é um tipo de texto curto e informativo. Então procurem descrever com clareza e objetividade como vocês acham que foi esse momento, tá? Então tem que ter atenção aí quando vocês forem fazer o relato de vocês, tá bom? Aí sempre lembrando, qualquer dúvida, esclarecimento, o professor está à disposição. E não se esqueçam de informar, pessoal, se vocês gostaram desse formato ou não. Tá? Desde já eu agradeço. E não se esqueçam, eu não vou pedir a dissertação, porque esse tema eu já trabalhei com vocês, só que eu estou trabalhando aqui com a apostila, né? Para vocês estarem fazendo a atividade da apostila. Bom, por enquanto é isso. Até mais, galera.